Rádio Sombria FM. Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Bem-vindos ao programa de histórias arrepiantes da noite, onde os segredos mais sombrios ganham vida. Nesse momento estou olhando pela janela aqui da rádio. Faz uma noite agradável. Os carros passam na avenida lá embaixo e aos poucos o centro da cidade vai ficando deserto. No calçadão, que até pouco tempo estava cheio de gente indo e vindo, agora eu só consigo ver os mesmos moradores de rua de todas as noites. Seja bem-vindo, querido ouvinte, você vem na sintonia conosco. O programa, como sempre, vai até às 2 da manhã e você está convidado a embarcar com a gente nessa viagem pelo além. Lá fora faz 19 graus. Na minha mão direita ferve um copinho descartável de café com bastante açúcar. O Ricardo acabou de passar na cafeteira elétrica. E na minha mão direita tem uma carta. A carta de hoje. Dentre tantas que diariamente chegam na portaria do prédio onde fica a Rádio Sombria. Aqui o rock nunca morre. Gostaria de agradecer a Sombria FM, que mantém esse programa no ar há 2 anos. E, é claro, a incrível audiência dos tantos ouvintes que prestigiam o Cartas da Meia-Noite. No programa de hoje, teremos a sessão Signo Macabro, os classificados do mal, o bate-papo com os ouvintes. E, é claro, muita música. Ainda hoje vamos ouvir Ramones, Sex Pistols, Bad Religion. E para pedir a sua canção favorita, mande um comentário aqui, que o Ricardo está sentado à minha frente comandando a mesa de som e o superchat. Na cidade, 00:02. Nessa hora a rádio fica bem vazia. Aqui no andar, depois da 0 hora, somente somos eu e o Ricardo, no andar inteiro. É um bom trabalho, não acham? A carta. No programa Cartas da Meia-Noite de hoje, tenho a missiva de um jovem estudante que encontrou mais do que apenas livros e provas em seu campus. Prepare-se para conhecer a história de A Velha do Campus. Olá, meu nome é Lucas. Estou no 2º ano da Faculdade de Engenharia aqui da Universidade Federal de Mata Cruzeiro, em Minas Gerais. Como nasci e cresci em São Paulo e sempre ouvia a Sombria FM, quando passei no vestibular e vim morar no campus acadêmico, mantive o costume de ouvir a Sombria, principalmente à noite depois da aula, já que dá uma boa caminhada do prédio das salas e o castelo, nome dado pelos veteranos ao enorme edifício de moradia estudantil. Eu sempre ouvi as histórias contadas pelo senhor, mas nunca imaginei que um dia teria uma dessas histórias para contar. E, sinceramente,
Preferiria nunca ter coragem de compartilhar essa história. Porém, algo que começou como uma simples aparição tomou conta da minha vida. E tudo começou na minha primeira semana de volta às aulas. Era uma noite calma e eu estava voltando da biblioteca. O campus estava deserto, nem todos os alunos já tinham voltado das férias. Iluminado apenas pela luz fraca dos postes. Foi então que eu a vi. Uma velha, com um vestido branco encardido, parada sob uma árvore. Seu olhar fixo sobre mim, como se eu fosse o seu único espectador. O que mais me assustou foram suas mãos. Ela carregava um saco misterioso, mas eu não consegui ver o que tinha dentro. O medo, naquela primeira aparição, já tinha tomado conta de mim. E eu corri. Naquela noite eu pensei que fosse apenas a minha imaginação, mas ao longo da semana ela sempre estava lá. Sexta-feira, sábado, ela aparecia regularmente. E cada vez que eu a via, meu coração acelerava. Eu cheguei a perguntar para outros alunos, mas ninguém dizia tê-la visto. Era como se eu fosse o único escolhido para testemunhar aquele horror. O saco que ela carregava parecia ficar cada vez mais pesado. Ou talvez eu estivesse apenas imaginando coisas. Foi mais ou menos nessa época que um aluno da medicina sumiu. No começo não ligamos. Aqui em Mata Cruzeiro, recebemos alunos do Brasil inteiro. A pressão pelas notas é muito grande. É gigante, na verdade. E é comum, ao voltarmos para o velho castelo, nos depararmos com alunos deprimidos, sentados nos bancos das praças, alguns até chorando e tendo crises de ansiedade. De vez em quando é comum um deles sumir assim de repente. Eles simplesmente voltam para casa sem avisar a ninguém. A gente só levantou um alerta quando a família do Mateus apareceu por aqui com a polícia. Ele não respondia mais a nenhuma ligação. Nada. Tinha sumido. Foi quando começamos a ouvir umas histórias bem desencontradas de que o Mateus não era o primeiro aluno a desaparecer. Pelo menos uma vez a cada 2 anos, um aluno sumia. E não havia nada que fizessem que pudesse fazê-lo aparecer vivo ou morto. Decidi investigar. Convenci meu amigo Daniel a me acompanhar numa das minhas vigílias noturnas. O coração estava disparado, mas eu precisava saber o que estava dentro daquele saco. Naquela noite, marcamos um ponto em que pudéssemos observá-la sem que ela nos disse. E nós a encontramos de novo, no seu lugar habitual, vindo da biblioteca para o castelo onde os jovens dormiam. Mas algo deu errado. Quando Daniel se moveu para olhar melhor, a velha virou-se de repente, como se soubesse que estávamos ali. Seus olhos, profundos e vazios, fixaram-se em nós. O silêncio era palpável, e a única coisa que eu pude ouvir foi o tranco do meu próprio coração. Quando olhei para o lado, o Daniel havia sumido, desaparecido. Eu não consegui me mexer, e então ela levantou lentamente o saco. Eu mal consegui respirar. O que havia ali dentro?
o que ela queria da gente. Subitamente o saco se abriu. Eu esperei ver algo horrível, algo que eu nunca poderia esquecer. E acreditem, eu não estava preparado para a visão que me aguardava. Dentro do saco havia bonecas. Dezenas de bonecas, cada uma com um olhar vazio, mas com uma semelhança estranha com os rostos dos alunos desaparecidos do campus. Cada boneca parecia um aluno desaparecido. E o pior aconteceu quando ela tirou uma boneca mais nova de dentro do saco. E ela tinha o rosto do Daniel, do meu amigo que tinha agora mesmo desaparecido. Eu fiquei desesperado. Eu não sabia o que, mas eu tinha que fazer algo. Eu não sabia se deveria gritar, correr ou ficar e lutar. Mas antes que eu pudesse decidir, a velha começou a murmurar palavras inaudíveis. As bonecas balançaram, como se estivessem vivas. Foi um momento de terror absoluto. Um chamado para um destino que eu não compreendia. Decidi que seria melhor fugir. Corri na direção do meu dormitório, mas algo dentro de mim dizia que a velha não iria me deixar ir tão facilmente. Ao entrar no prédio do castelo, eu parei por um segundo para olhar para trás. E então, catapultado para a porta de entrada do campus, vi várias bonecas nos degraus, fixando seus olhares em mim. E no meio delas, aquela velha, com um sorriso que gelava o sangue na minha veia. Passei a noite em claro. Não consegui pregar os olhos pensando naquela velha, nas bonecas, nos alunos. Até o vento forte que batia na janela me deixava apavorado. Mesmo eu estando no quarto andar, na minha cabeça era a velha quem estava forçando a entrada pela janela. E naquela mesma manhã, eu juntei minhas poucas roupas e simplesmente abandonei o campus, indo diretamente para a rodoviária, comprando a primeira passagem para São Paulo. Sequer olhei para trás de medo quando o ônibus entrou na rodovia. Faz um mês que voltei para a casa dos meus pais. Um mês que não durmo direito, pensando em tudo o que me aconteceu. Eu estava disposto a esquecer isso e nunca mais pisar naquela cidade, muito menos no campus da Universidade de Mata Cruzeiro. Eu queria simplesmente esquecer. Mas ontem pela manhã, saindo do consultório do meu médico psiquiatra, eu vi uma mendiga na rua, suja e desgrenhada. E ela puxava um cachorro sarnento por uma corda de varal amarrada em seu pescoço. E na mão da velha tinha uma boneca. Não qualquer boneca. Uma boneca igual à da velha, aquela velha do campus, a velha do saco de bonecas. E a boneca? Bem, a boneca tinha o meu rosto. Lucas, o jovem que teve um encontro aterrorizante, nos deixou com uma pergunta: o que realmente acontece com os alunos? E o que você faria se um dia você fosse o próximo escolhido? Cuidado ao caminhar sozinho à noite. A velha pode estar mais perto do que você imagina. Até a próxima.
se você sobreviver. Cadê o Ricardo, hein? Ricardo! Ricardo!